Para quem está nos acompanhando, que chegou no dia de hoje, nós estamos estudando 3 lições baseadas no livro do profeta Ezequiel. A justiça de Deus, a justiça divina na preparação do povo de Deus para os últimos dias. Nós cremos que nós vivemos os últimos dias, que Jesus está vindo para buscar a sua igreja, arrebatar o seu povo, para estar com ele eternamente nos céus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que traz o tema Vem o fim. O fim, ele é vindo, ele é chegado. E a leitura básica, bíblica, que nós vamos estudar, eu quero convidar os irmãos para que junto nós façamos a leitura desse texto bíblico, que nós estaremos estudando esse texto relacionado ao título da lição, Vem o fim. Então nós vamos ler alternadamente, como de costume. Eu lerei um versículo, os irmãos estarão lendo o próximo, até chegarmos ao final do texto proposto. Ezequiel capítulo 7, versículo 1 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. A leitura, ela é um pouco forte, assustadora, mas ela revela uma verdade. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Deus já havia levantado os seus profetas, advertindo o povo para que fizessem veredas justas, veredas direitas. Mas infelizmente o povo, eles enveredaram para um caminho que não agradava a Deus, o caminho da desobediência, o caminho da infidelidade,
o caminho da murmuração, o caminho da ingratidão, daquilo que era abominável aos olhos de Deus. E Deus, por usar os seus profetas, usar os sábios para instruir o povo, mas infelizmente o povo não se arrepende. E quando não há o arrependimento, nós vamos ver que Deus, ele usa a correção. Porque Deus corrige a todos aqueles a quem Ele ama, a quem Ele recebeu como filho. Qual é o pai ou a mãe que, vendo o filho entrando por um caminho de morte, por um caminho de ruína, de destruição, que não vai querer corrigir ou trazer o filho para o caminho? Então Deus ama o seu povo, Deus ama a sua igreja, mas por amar, vendo Deus, ela andando em um caminho de desobediência, Ele vai trazer o que? A correção, para que ela se arrependa e ela entre em um caminho da qual possa escapar de um juízo vindouro. Então o povo hebreu, eles não se arrependem do mal do que eles estão fazendo. Eles acham que a religiosidade vazia, sem o temor de Deus, sem o amor para com o próximo, irá preservá-los de uma sentença de juízo. Então, no primeiro versículo que nós lemos, versículo introdutório, dizendo: depois veio a palavra do Senhor a mim. Depois do quê? Nós vamos ver que as profecias sobre Israel, sobre o cativeiro, que Deus já havia profetizado 70 anos antes, se o povo não se arrependesse, Deus permitiria que os caldeus, que eram uma confederação de povos, da qual os babilônicos tinham a supremacia sobre a nação, nós vamos ver que o juízo, ele chega de uma maneira lenta. Nós falamos, meus irmãos, que há uma tradição judaica que diante de Deus assiste dois anjos: o anjo da misericórdia e o anjo do juízo. O anjo da misericórdia, ele tem duas asas e ele voa rapidamente para que Deus possa usar de misericórdia com aqueles que se arrependem. Só que o anjo do juízo, ele tem uma asa só. Então Deus, ele vem lentamente, porque Deus quer que o pecador se arrepende. Só que quando não há arrependimento, vem em passos lentos, só que chega. É inevitável que aquilo que o homem está fazendo, se não houver uma mudança, ele vai ser alcançado por um juízo divino. Então, quando o profeta, ele anuncia essas coisas ao seu povo, nós vamos ver, meus irmãos, que não há mudança. No capítulo 4 ao capítulo de número 7, que nós lemos aqui, nós vamos ver que Deus resiste em deixar o seu povo. Mas no capítulo 4 ele vê a glória de Deus se levantando. E quando a glória de Deus se levanta do templo e a glória se retira, nós vamos ver que algo terrível vai acontecer. Quando não há mais dependência de Deus, quando não há mais comunhão com Ele, quando não há mais alegria em servir a Deus. Então o povo está nesse caminho. E o profeta, anteriormente, ele pega um tijolo e ele chama o povo. E ele mostra uma ilustração. Ele coloca um tijolo e escreve o nome do tijolo, o nome de Jerusalém.
E ele chama o povo e o povo está dizendo, mas o que o profeta está fazendo com isso? Ele mostra o tijolo e fala que o tijolo é a cidade. E aí ele monta a trincheira em volta da cidade, dizendo assim Deus vai fazer com Jerusalém, por não se arrependerem, por não voltarem o seu coração para Deus. Só que os falsos profetas se levantam dizendo, não, aqui está o templo. Se vocês são religiosos, nada vai acontecer. Então Ananias, um dos profetas, está profetizando. E aí chega Jeremias lá em Jerusalém, Jeremias coloca uma canga, um jugo no pescoço, um jugo de madeira, e está dizendo, olha, vocês se arrependem. Aceita a disciplina que Deus vai fazer através da Babilônia. Mas aí Ananias, ele vai, espanca Jeremias. Ele arranca o jugo de madeira e ele quebra o jugo de madeira. Fala, olha, assim diz o Senhor, eu vou fazer com a Babilônia, eu vou quebrar o jugo. Aí o povo adora, né? E eu creio, o texto, né, vai nos falar que há um júbilo entre o povo. Porque o falso profeta está dizendo que Deus vai quebrar o jugo. E aí o profeta de Deus, ele apanha por falar a verdade. E muitos hoje em dia, meus irmãos, não querem falar a verdade por causa da receptividade que vai ter no coração dos rebeldes. Porque muitas vezes, quando você fala uma verdade, você é perseguido, você é injuriado, você é caluniado, você é alvo de crítica pelas pessoas. Jeremias é jogado em um poço, depois disso. Só que antes que Jeremias seja jogado no poço, Jeremias diz para o povo, olha, vocês quebraram o jugo de madeira, mas Deus manda dizer para vocês que não se arrependem, que agora virá um jugo de ferro, e vocês vão ser levados para o cativeiro. Então Jeremias está profetizando lá em Jerusalém, o povo não arrepende, o profeta está mostrando o que vai acontecer lá, e o povo não se arrepende. Aí Deus fala para o profeta, é o seguinte, você chama o povo e você pega uma faca, uma navalha, e você chama o povo para que o povo venha se reunir. E ele chama o povo se reúne em volta dele. Aí ele pega aquela faca, corta um pedaço dos cabelos e corta um pedaço da barba. E aí ele pega um pedaço de cabelo da cabeça e da barba que ele cortou e ele amarra. A outra parte ele coloca fogo. E a outra parte ele joga para cima. E alguns cabelos vão cair sobre a sua veste. E o povo vai dizer para ele, mas o que é isso? Ele diz, é o seguinte, como vocês foram rebeldes a Deus, Jerusalém vai ser cercada. 1/3 vai morrer de fome e de peste durante esse cerco. 1/3 será morto à espada. Ele corta com a faca. 1/3 será espalhado pelo mundo, serão perseguidos. E um restante vai ser levado para o cativeiro, vai ser preservado. Então ele diz isso, profetiza para o povo dizendo que a ruína, a destruição, ela vem. Depois dele advertir, exortar o povo e falar que aquilo viria, mas poderia vir, mas se o povo se arrependesse, haveria uma mudança. Vocês lembram quando Deus chama Jonatas? Fala, Jonatas, é o seguinte, você vai até Nínive e profetiza, dizendo que dentro de 40 dias a cidade será
destruída. Se fosse uma mensagem de prosperidade, tinha muita gente querendo ir, né? Mas como era uma mensagem de juízo, ó, Jonatas, o profeta, fujão, falou, eu vou falar essa palavra nada. E algumas pessoas, meus irmãos, hoje, têm medo de falar a verdade, quer falar aquilo que agrada o povo. Agrada o ego do povo. Aquilo que o povo quer ouvir. A janela vai abrir, a porta vai abrir, tem uma bênção. Mas não chama o povo ao arrependimento. Porque não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. A porta é estreita. O caminho ele é apertado. Se não houver renúncia em relação ao pecado, não vai entrar no reino dos céus. E Jonas, os irmãos conhecem a história, mas quando Jonas começa a profetizar em Nínive, o que acontece? O povo se arrepende. O povo crê na mensagem. Eles acreditam na sentença. E por o povo se arrepender e mudar o seu comportamento, aquela sentença de juízo, ela é retirada. É claro que 100 anos depois o povo vai voltar no mesmo caminho. Aí o profeta Naum vai falar, olha, Deus não tem um culpado como inocente. Vocês não preservaram em andar no caminho da verdade. Agora o juízo veio sobre Nínive, que foi destruída por uma confederação de 3 povos. E entre esses 3 povos, um deles era os babilônicos. Então o profeta, ele está dizendo, olha, é o Senhor que está dizendo. Olha só, depois veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, então é Deus que está falando. Meus irmãos, Deus ele é fiel em tudo aquilo que ele fala. Ele é poderoso para cumprir todas as coisas. Quando Deus fala, com certeza vai acontecer. Quando Deus chama Abraão para fazer nele uma grande nação, Abraão já sendo velho, tendo a sua esposa estéril, Deus fala para ele, olha, você sai da sua terra, da sua parentela, sai do meio da sua gente, e você caminha para um lugar que eu vou te mostrar. E eis que eu te abençoarei grandemente, e de ti farei uma grande nação, e do seu descendente, eu vou fazer dele um que vai abençoar todas as famílias da terra. Nós vamos ver que Abraão, ele crê nessa palavra, e ele sai. Mas antes da promessa ser cumprida em Abraão, dele ter um filho, Deus mostra outra revelação a Abraão, dizendo que a sua descendência, ela vai ser peregrina, e ela vai para uma terra estrangeira, e ela vai ser afligida por cerca de 4 gerações. Mas quando o povo for afligido depois desse tempo, eis que eu vou livrar o povo com mão forte, com braço de ferro, e vou despojar o povo que os afligiu, e vou trazer eles de volta para essa terra. Olha o que Deus faz. Deus faz uma promessa para um homem, da qual havia uma impossibilidade entre ele e a sua esposa de ter filho. E eles têm um filho. De Abraão nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó, de Jacó nasce os 12 patriarcas, e os 12 patriarcas acabam indo para o Egito. E lá eles são afligidos durante muito tempo. Mas Deus levanta um libertador chamado Moisés, e Deus resgata o seu povo lá do Egito com mão forte, na qual os egípcios tiram os seus brincos de ouro, as suas argolas, os seus pingentes, dá para o povo, em pagamento à servidão que eles ficaram ali, e eles saem do Egito, e eles caminham e voltam para a terra de que Deus havia prometido dar a Abraão, Isaque e Jacó.
Então Deus, ele é fiel. Ele cumpre. E aquilo que ele fala vai acontecer. E o que o profeta está dizendo, olha, Deus está dizendo que o fim, ele é chegado. Sobre os 4 cantos da terra. E o fim está relacionado a Israel. Olha o versículo 2, olha só. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor, é o Senhor que está dizendo, acerca do quê? Da terra de Israel, acerca do seu povo, que o fim ele é vindo, e o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Nós temos que entender que, embora ele está falando de Israel, que todo o território de Israel, ele é alcançado, mas nós entendemos pelo contexto bíblico. A Bíblia diz que haverá um fim. O profeta Sofonias, ele diz que Deus trará juízo sobre todas as nações, sobre todos os povos. No livro de Apocalipse, nós vamos ver, meus irmãos, que o juízo de Deus ele é chegado sobre toda a humanidade, daqueles que não se arrependeram e não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas a nossa alegria, meus irmãos, é que Deus tem preservado que um povo, da qual Ele chama de seu, e esse povo, ele será tirado aqui dessa terra, antes que os flagelos que estão descritos lá em Apocalipse, começando do capítulo 6, que vai abrir os 7 selos, vai ser tocado o que? As 7 trombetas, e será derramado o que? As 7 taças. Nós já estudamos aqui na nossa igreja, nosso pastor entrou no livro do Apocalipse, versículo por versículo, e nós aprendemos, meus irmãos, que catástrofes irão ocorrer, coisas espantosas sobre a face da terra, depois que a sua igreja for tirada aqui da onde nós vivemos. Então, há um ajuste de conta de Deus com toda a humanidade. Aquele que anda no caminho de impiedade, o juízo chegará sobre ele. Mas mesmo que ele ainda tenha morrido, mas há a ressurreição dos ímpios, da qual eles enfrentarão o juízo do trono branco, aonde serão sentenciados para serem jogados no lago de fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas todos aqueles que andam no caminho da impiedade e não se arrependem, o destino também será ser lançado neste lugar, aonde será preso o diabo e os seus anjos por toda a eternidade, aonde eles viverão agora para sempre afastados do Senhor, sofrendo um tormento eterno. Mas aqueles que praticarem a justiça, há uma recompensa, ainda que sofreram nesta vida, mas quando tocar a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, e habitarão com o Senhor para sempre. Para sempre. Então, em partes nós conhecemos, mas quando chegar o grande dia, todas as coisas serão desvendadas. E nós vamos conhecer a grandeza da criação de Deus que existe em todo o universo. Porque certamente, meus irmãos, nós teremos funções a ser cumpridas diante dos céus, aonde habita o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Então, o fim, ele é chegado sobre a face da terra. Já que nós fazemos essa também abrangência do que fala o fim, embora ele está falando do fim ali sobre Israel, mas tem uma conotação de que haverá um fim sobre toda a humanidade. Nós vamos encontrar isso
no livro do profeta Sofonias e também nas revelações do Novo Testamento, principalmente em relação ao livro de Apocalipse, que é o final de todas as coisas. João vai dizer: eu vi um novo céu e uma nova terra. Essa terra já se passou, já não existe mais. Eis que Deus fez novo todas as coisas, para que nós possamos habitar neste lugar. João 14, Jesus disse para os seus discípulos: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não está falando da terra, ele está falando dos céus. E algumas vezes as pessoas confundem milênio, aonde Cristo vai reinar durante 1000 anos, com a eternidade, com as mansões eternas, onde o Pai habita. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Só que ninguém podia entrar lá. Mas Jesus disse: vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar-vos lugar, eu voltarei outra vez para vos buscardes, para que aonde eu estiver, vós também estejais. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Há um lugar reservado para todos aqueles que amam a Cristo, todos aqueles que obedecem a sua palavra, todos aqueles que têm prazer em servi-lo. Ele voltará para buscar aqueles que são seus. Quando vai acontecer? Olha o versículo 3. Então, o versículo 2, ele diz que o Senhor está dizendo que o fim vem sobre a terra, porque há profecias que ela é para um tempo presente, um tempo imediato. Há outras profecias, ela está condicionada a um espaço curto de tempo. E outras para um período indeterminado. Indeterminado por quê? Porque somente Deus sabe quando vai se cumprir, nós não sabemos. É a questão do arrebatamento. Jesus disse que voltará. Há mais de 300 referências diretas na Bíblia que Jesus volta para buscar, para resgatar o seu povo. Mas quando será? Jesus disse que será à meia-noite. Mas meia-noite de quem? Lá de Israel? Nós não sabemos, mas ele está falando meia-noite, um tempo de muita dificuldade, onde as pessoas não têm facilidade de mobilização, porque no escuro quem enxerga? Ele está dizendo: no momento difícil, eu vou voltar. Ele ainda usa uma metáfora, Paulo vai usar: será como o ladrão que vem à meia-noite fazer o saque. O ladrão, quando vem, não manda uma correspondência, não manda um WhatsApp para você, né? Manda o WhatsApp lá, coloca no seu Face, se prepara. Quinta-feira, às 8 horas, eu vou lá fazer alguma coisa. Não faz isso. Mas ele vem de uma maneira surpreendente. É assim Jesus. Então a profecia, ela tem 3 tempos: presente, um futuro curto e um futuro indeterminado. Nós não sabemos quando, mas ela se cumpre. Mas o profeta está dizendo que a profecia vai se cumprir agora. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo: é agora. É para os nossos dias que isso vai se cumprir. Deus está dizendo que o tempo chegou e que eles vão serem alcançados pela sentença de Deus, por não se arrependerem, por não voltarem para Deus, a fonte das águas, mas por abandonarem ao Senhor e irem perante os ídolos, irem perante aos panteões ali dos cananeus, Baal, Azera, Astarote e outras divindades. Eles agora colherão. Por não semearem a justiça,
mas por praticarem a injustiça contra os seus irmãos, da qual eles praticaram a violência, eles agora serão confrontados pela justiça que vem de Deus. Então a tua sentença, ela vem, ela é chegada. E não há como, meus irmãos, fugir daquilo que Deus determinou. Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Versículo 2, a parte B, e o versículo 3, a parte A, e o versículo 6, o sentido, ó. O fim vem, olha lá, ó. O fim vem. Então, quando fala que vem um fim, é um contexto de julgamento. Então, ele está dizendo, o julgamento, ele é chegado. O julgamento, ele é vindo. E nós temos que tomar muito cuidado. Porque se o julgamento de Deus é vindo, o julgamento começa pela casa. Começa pela casa. O julgamento começou por Israel, depois alcançou o quê? Outros povos que estavam em volta. Então, nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, para não termos um coração ingrato, um coração infiel, porque muitos serão surpreendidos naquele dia. Vocês lembram da parábola das 10 virgens? As 10, aparentemente, não tinha diferença. Você olhava, você não via. Mas a diferença estava dentro da lamparina. Dentro de uma havia azeite. Então não permita que aquilo que você tem mais de precioso na sua vida, que é o Espírito Santo, ele se aparte de você. Ele se retire de você. O Espírito Santo habita o que? Em nós. Nós somos templo do Espírito, da qual o Espírito Santo, ele mora em nossos corações. E precisamos sermos sensíveis ao Espírito, para que ele possa operar em todo o nosso ser e nós possamos vencer as obras da carne. É o pecado, que dia a dia nos atormenta, nos afronta, nos assedeia. A cada dia nós somos tentados, mas não vamos ceder à tentação. Como diz aquele canto, tentados não seja, porque ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal, porque Deus quer te livrar de queda fatal. Se eu soubesse cantar, eu tinha cantado, mas como eu canto muito ruim. Olha lá, o maior canta, né? Tentado não sejas, ceder é pecar. Me ajuda, irmãos. Será triunfar, coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus quer livrar-te de queda fatal. Então Deus quis livrar o seu povo, meus irmãos. Advertindo, orientando, mas eles não mudaram. Deus está dizendo agora. Agora vem o que é a sua sentença. Interessante que no texto que nós estamos ali, nós podemos acompanhar. Olha no versículo 2, ó. Vem o fim. Versículo 3, vem o fim. Versículo 6, coloca o 6 lá, ó. Vem o fim. E o versículo 10. Eis que vem. Então o fim, ele é vindo. Deus repete várias vezes. E quantas vezes nós não temos ouvido a mensagem? Jesus está voltando. Prepare.
para que você seja alcançado na vinda gloriosa de nosso Senhor. Então, tudo, meus irmãos, tem nos orientado. Versículo 3, texto 3, a repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 estão repetidos. Então, nós vamos ver a mesma coisa que diz no versículo 4, está dizendo no versículo 9, olha só. E não te poupará ao meu olho. Então, Deus vê todas as coisas. Deus vê o oculto, vê o escondido. Aquilo que eu não vejo, aquilo que você não vê, Deus está vendo. Que são as intenções do coração de cada um. Os corações daqueles homens eram maus. E que não haja em nós, meus irmãos, um coração mau. Um coração maldoso. Mas que Deus nos ajude a verdadeiramente amarmos uns aos outros. Porque quem ama uns aos outros não pratica a maldade, não quer a ruína. E nós temos que orar, meus irmãos, pedir, porque não é fácil amar. Nós só aprendemos a amar quando a essência do amor habita em nós, que é Deus. Deus é amor. E se nós somos seus filhos, nós precisamos que o amor de Deus, ele se irradie, se manifeste em nossos corações. E nós só vamos amar com esse mesmo amor, se o Espírito Santo dominar todo o nosso ser. Porque nós somos falhos, meus irmãos. O amor do homem é falho. Mas o amor de Deus, ele é infinito. E se nós nos entregarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, nós vamos sermos discípulos de Jesus. Seremos os seus talmidins. Você lembra o que é talmidins? Talmidins é uma palavra no grego, discípulo. Lembrei agora. Nós seremos seus discípulos. Então, discípulo é aquele que segue. Será que estamos seguindo o quê? A vontade do Mestre? A vontade de Deus? Religiosidade muitos têm aí fora. Em alguns lugares até nos surpreende. Né? Que você passa 5 horas da manhã, está lotado, está cheio. Né? Não sei se todos, verdadeiramente, que estão ali, estão com o coração voltado, mas Deus conhece todas as coisas. Então Deus está dizendo, e não te poupará o meu olho. Por quê? Deus viu a maldade. Talvez a gente olhe, a gente não vê. Quando Caim quis matar Abel, Abel na verdade não viu, mas Deus viu. E Deus falou para Caim, dizendo, Caim, se você procederes bem, você será aceito. Por quê? Caim agia de maneira leviana, maneira maldosa. João, lá na epístola de João, vai dizer que Caim matou Abel porque as suas obras eram malignas. Mas Deus orientou ele dizendo, olha, se você procederes bem, você será aceito. Mas se procederes mal, eis que a maldade já está na porta do teu coração. Mas sobre o mal você deve lutar, para que ele não te vença. O homem sozinho não consegue vencer o pecado. Mas um homem andando, segurado nas mãos de Jesus, com o Espírito Santo operando no seu coração, ele vai ter poder para vencer a influência do pecado na sua vida. Porque Jesus nos ajuda, meus irmãos, a vencermos. O Espírito Santo nos molda. Então ele está dizendo, olha, não terei mais piedade. Conforme os teus caminhos, assim te punirei, e as tuas abominações. Então nós vamos ver, mas por que Deus destruiu? Na lição que vem,
pelo título, As Abominações do Templo, é o que nós vamos estudar domingo que vem, nós vamos ver o que acontecia dentro do templo. Eu não sei qual é o contexto que ele vai trabalhar dentro da lição, mas como a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu dentro do texto do livro, eu não sei qual a visão que ele vai trabalhar, mas coisas abomináveis acontecia dentro do templo. E se nós somos templo do Espírito Santo, o que tem acontecido em nosso templo? Não precisa me responder, porque você sabe. O Espírito Santo está em nós. Então que Deus nos ajude, meus irmãos. Que o Espírito Santo possa sufocar toda erva daninha que quer nascer em nossos corações. Que a nossa mente possa estar ligado nas coisas que são de cima. Para que possamos vencer o mal. Porque o primeiro inimigo a vencermos somos nós mesmos. São os nossos desejos, as nossas concupiscências. Que Deus nos ajude nas nossas fraquezas a alcançarmos força que vem do alto, força que vem de cima, para vencer todas essas obras carnais que quer manifestar em nossos corações. Então Deus viu e disse: eu vou ter que te punir, porque no céu, meus irmãos, não entra pecado. Deus ama todas as pessoas. Deus ama todas as pessoas. Só vai entrar no céu aqueles que aceitaram a Cristo, foram lavados com o sangue do Cordeiro. Esses alcançarão a misericórdia. Olha o versículo de número 10. Eis aqui o dia. Deus está dizendo: a tua sentença chegou. Eis aqui o dia, o momento de vocês colherem aquilo que vocês plantaram. Eis que ele vem. Então aquilo que Deus falou, o profeta falou: eis aqui o dia e ele vem. Então o dia ele é vindo. Veio amanhã e já floresceu a vara. Floresceu a vara aqui, é que a vara agora estava pronta para ser disciplinada. Que nasceu. Vara florida é porque chegou o tempo de florescer. Só que Israel era uma árvore, podemos dizer que os seus frutos eram ruins. E quem chega em uma árvore vai comer o fruto. Chega lá na goiaba, vamos usar aqui uma alegoria. Você chega lá, tem uma goiaba que aparentemente está bonita. Né? Vamos pegar uma goiaba amarela, faz tempo que eu não vejo uma goiaba amarela. Você vai lá, pega a goiaba, tira ela do pé, e você vai comer, a goiaba está toda bichada. Você come? Ou você joga fora? Então Israel era uma árvore que os frutos foram podres. Teriam que ser jogados fora. A árvore teria que ser limpada. Mas voltando aqui, a vara aqui no caso da disciplina, seria o quê? A Babilônia. O profeta Abacuque, ele entra no dilema, porque ele viu a injustiça no meio do seu povo. Ele viu, a falta de amor, o assassinato no meio do seu povo, dizendo: Senhor, tu tem que corrigir, Pai. Ele entra naquele diálogo com Deus, porque ele vê nos seus irmãos num caminho de maldade, ele fala: Senhor, tu não está vendo? E aí Deus fala para o profeta Abacuque, dizendo: é o seguinte, eu estou vendo todas essas coisas, mas eu levantei o quê? A vara da disciplina, que é a Babilônia. Aí o profeta fala: Senhor, mas tu vai usar o ímpio para corrigir o seu povo?
E Deus fala, eu vou usar o ímpio. Então, muitas vezes, quando o pastor quer te corrigir, o pastor quer te orientar, o pastor quer te guiar pelo um caminho justo, pela vereda das águas tranquilas, e você não aceita a pregação do nosso pastor, a instrução do nosso pastor, e não se corrige, Deus vai permitir que o ímpio late fora. Ele venha te corrigir. Só que a vara do ímpio é pior do que a vara de Deus. Quando Davi peca contra o Senhor, ele se arrepende. Deus fala, olha, só que a sentença ela vem. Ele fala, Senhor, que tu me corrija, não o ímpio, porque eu sei que tu és um Deus misericordioso. Então o povo não aceitou ser corrigido por Deus. E Deus agora vai levantar uma nação. Só que essa nação, meus irmãos, ela vai extrapolar. Porque quando a Babilônia, ela invade o reino de Judá e faz o cerco ali em Jerusalém, o cerco dura muitos anos, cerca a cidade, ninguém sai para fora, ninguém entra. E ali a fome, a peste, porque não tem comida para comer. As pessoas morrem, não tem como sepultar lá fora, ficar ali dentro. Imagina a podridão que estava ali, a doença que estava ocorrendo ali. Então a situação, imagina, são vários dias. Eu lembro quando Eliseu fala do cerco de Samaria. O cerco de Samaria não foi muito tempo, mas foi pequeno. Onde o povo comia bosta de pombo. Está lá no texto, comia bosta de pombo, porque não tinham o que comer. A mulher queria comer o filho da outra. Cabeça de um jumento era algo como se fosse uma picanha. Algo caríssimo. Porque não tinha. Mas agora imagina um cerco. Mais de ano foi o cerco em Jerusalém. Então quando a pessoa, Deus tenta corrigir, aí vem um cerco do inimigo. O inimigo não tem misericórdia. O inimigo não tem compaixão. E o diabo aproveita para matar. Não somente para corrigir. E muitos foram transpassados o quê? A espada. Então, Nabucodonosor, quando manda o seu general, o Nebuzaradã, atacar a cidade, ele não usa de compaixão. O rei Ezequias, que era o rei que reinava naqueles dias, ele bate no profeta Jeremias. Jeremias sofre na mão de Ezequias por causa dos falsos profetas, dos sacerdotes descompromissados com a lei. E a sentença sobre ele é que ele veria todos os seus filhos sendo mortos na sua frente. E quando ele tenta fugir, ele é alcançado. E agora a Babilônia, quando pega ele, meus irmãos, traz todos os seus filhos na sua frente e eles são mortos. E ele tem os olhos vazados. Porque não deu ouvido à voz de Deus. Não se arrependeu. Então Deus sempre quis advertir e chamar a humanidade ao arrependimento. Nós vamos nos dias de Noé. Noé preparou a grande arca.
foi pregoeiro da justiça, mas os homens não se arrependeram. Veio o primeiro dia, ele entrou na arca, a arca fechou, não aconteceu nada. Veio o segundo dia, nada. Veio o terceiro dia, eu acho que muitos já estavam zombando. Esse velho aí está maluco. Veio o quarto dia, mas depois do sétimo dia, meus irmãos, a chuva veio. E aqueles que estavam dentro da arca foram salvos. Talvez você ache que está demorando, mas aqueles que estão em Cristo estão preservados de um juízo vindouro que é vindo sobre toda a face da terra. A cidade de Jerusalém foi destruída. Ela foi totalmente queimada. A cidade, o templo. Deus fala para Abraão dizendo: olha, a taça da minha ira contra Sodoma e Gomorra ainda não se encheu, mas ela vai encher. E quando ela encher, eu vou trazer juízo. Creio eu que Ló sabia disso. E quando houve o quê? A intriga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e eles precisaram apartar um do outro. Abraão fala: não é bom que haja intriga entre nós, porque nós somos irmãos. A terra é grande, porque vão ficar brigando por um pouquinho de terra. Eu sou o teu tio, sou o chefe desse clã. Eu tenho a direita de escolha, te mandar para um outro lugar, mas eu vou fazer o seguinte: eu te dou a oportunidade. Pode escolher o melhor para você. E a Bíblia fala que Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, que era como um jardim regado. Mas o texto diz que eles eram grandes pecadores. Mas Jó não se importou em colocar em risco a sua vida e a sua família, indo para um lugar que ele sabia que a maneira de agir, que a maneira de viver naquele povo não era algo que agradava aos olhos de Deus. Mas ele mesmo assim ele foi. A Bíblia diz que ele montou tendas em volta. Mas depois lá no texto, quando Deus manda os anjos para destruir a cidade, nós vamos ver que ele já tem residência dentro da cidade. Então, muito cuidado em brincar com aquilo que não agrada a Deus. Ele se aproximou de homens ímpios, homens pecadores, homens imorais. E essa ligação levou a viver dentro da cidade. Mas talvez você fala: não, mas eu sou crente fiel, eu não vou ceder, eu não vou me contaminar. Na verdade, ele não cedeu, não foi contaminado. Só que ele não pensou na família. Talvez você é forte, mas seu marido é forte. Talvez você é um homem de fé, mas sua mulher é uma mulher de fé. Talvez você tenha conhecimento de Deus, mas seus filhos têm conhecimento de Deus, para poder se aproximar de algo pecaminoso. Talvez você fale: não, não tem problema essa questão de ideologia de gênero. Banheiro único para menino e menina.
Meu filho não vai se contaminar, meu filho não vai se deixar ser levado por isso. Porque você acha que você é forte e ele também não vai ceder. Mas será que ele é tão forte quanto você? Será que ele consegue não ser contaminado? Por esse caminho que os homens querem implantar? Em alguns lugares o banheiro é compartilhado. Você deixaria a sua esposa entrar lá dentro, onde tem 2 homens lá dentro daquele banheiro, fazendo não sei o quê? Você gostaria que seu marido entrasse em um banheiro e tivesse 2 mulheres lá, mas que diz que é homem e está lá dentro, e seu marido vai entrar lá junto? Então tem coisas, meus irmãos, que nós temos que evitar. Temos que evitar. Jó olhou, achou que não seria. Mas quando Deus dá aviso para ele sair da cidade, a Bíblia diz que ele era um homem justo, que não praticava a maldade da cidade. Mas o anjo precisou segurar na mão dele e puxar ele para fora. Eu entendo, é por causa da mulher e das filhas que não queriam sair. Por que eu falo que é por causa da mulher e das filhas que não queriam sair? Sabe por quê? Porque o anjo, quando coloca eles no caminho, o anjo fala, é o seguinte: vocês caminhem para o monte e vocês não olhem para trás. Não olhem. Está ele, a mulher e as 2 filhas. Chamaram o genro não quis. Os noivos das meninas não quiseram ir. Não olhe para trás. Mas no meio do caminho, alguém olhou. Vocês sabem quem foi que olhou no meio do caminho. Alguém no meio do caminho, meu Deus, né? Ficou para trás tudo aquilo que eu conquistei. Amou as coisas do mundo. E João disse, filhinho, não ameis o mundo, e nem o que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, que Deus nos guarde, meus irmãos. Que o nosso coração seja um coração exclusivista, aonde somente Deus tem o lugar para ter a primazia. Porque Deus é um Deus exclusivista. Ele não aceita repartir a sua adoração com outrem. Não aceita. Primeiro mandamento, as 10 palavras é aquela: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E depois, lá na frente, as filhas de Ló vão praticar um incesto com o pai. Não tiveram fé em Deus. Mas se entregaram a um caminho tortuoso, onde embriagaram o pai, e vocês sabem o fim dessa situação, desse caminho. Então Deus, meus irmãos, é um Deus misericordioso, um Deus que nos ama. Mas se nós persistirmos no erro e não quisermos nos arrepender, Deus vai nos disciplinar para que nós voltamos para Ele. Infelizmente, alguns, diante da disciplina, não se curvam, não se dobram. E aí já não há escape. Mas para aqueles que se arrependem, há perdão de Deus. Há livramento da parte de Deus. Para aqueles que amam a Deus. Então que Deus nos ajude
O fim, ele é chegado. Então, Deus havia orientado o seu povo, eles eram conhecedores. Tinham a lei de Moisés, tinham os profetas ali, exortando, chamando ao arrependimento, mas eles não quiseram. E o fim foi trágico para eles. O fim foi trágico. Que sejamos sensíveis ao Espírito Santo. Para que Deus possa manter os nossos nomes escritos no livro da vida no céu. No livro da vida, no livro do Cordeiro. Porque quando nós aceitamos a Cristo, os nossos pecados são perdoados. E o nosso nome é escrito no livro da vida. E se pecarmos? Se pecarmos e nos arrependemos, Jesus, Ele é misericordioso para nos perdoar de todo o pecado e de toda a transgressão. Amém, amados? Então, queremos agradecer aos irmãos que nos acompanharam pela internet, pelo YouTube. Então, que Deus continue dando a você sabedoria, graça, para que venha trilhar nos caminhos do Senhor e possa resistir ao assédio do pecado, para que você venha ser encontrado digno de ser arrebatado no grande dia em que Cristo voltará para buscar o seu povo. Amém, irmãos?